muito falado o flash solar. Através dos médiums, canalizadores e todos que estudam a espiritualidade, sim, ela ainda é uma linha de tempo que se mantém ativa, ou com outras palavras poderíamos dizer, é uma linha de tempo que ela tem chance de ocorrer, diferente das outras que foram já descartadas. Então, sem dúvida, proporcionaria uma mudança, um reset. Esse seria o verdadeiro reset de toda a nossa sociedade, né? Porque a gente já sabe que sem energia elétrica a gente não faz nada hoje em dia. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast aqui no canal do Pava. Hoje, mais uma vez, com o nosso querido Henrique Gasparetto, nosso correspondente do Comando Ashtar, para falarmos sobre assuntos muito importantes, muito interessantes, muito atuais, como por exemplo o flash solar, uma das possibilidades que podem descer à Terra para causar mudanças, transformações mais radicais, acontecimentos previstos para ainda este ano, de âmbito negativo. Será que isso é possível? Será que isso existe? Nós vamos falar também sobre os painéis indicadores de campos mórficos da Terra, painéis indicadores da massa crítica, cujos mentores espirituais e extraterrestres têm acesso para ver, olhar as estatísticas de como anda o planeta para propor mudanças ou não para as diretrizes planetárias. Nós vamos falar também sobre os golfinhos, nós vamos falar sobre o que faz e os cetáceos e o que faz as linhas do tempo descer. Nós vamos ver como os médiums acessam as linhas de tempo ao fazer previsões e o quanto isso é preciso para que eles acertem ou não. Por isso que a gente não pode falar sobre datas, porque tudo muda. É uma lei universal, né? É a segunda lei do universo de que tudo muda. E vamos falar também curiosidades com o nosso querido Gasparetto sobre como que tu recebe estas canalizações dos seres do Comando Ashtar e quem são estes seres que tu tem maior contato. E nós vamos falar sobre a maior linha do tempo possível prevista para a Terra. Então, tu viu que tá recheado, né, pessoal? Esses assuntos serão maravilhosos. Se tu gostar do vídeo, deixe teu like, deixe teu comentário também, porque ele vai alimentar a construção dos conhecimentos que a gente tem aqui, bem como os próximos videocasts. Então, vamos começar logo após o nosso querido canal Vicente Guilhem ter aqui o seu anúncio. Conheça o canal As Leis Espirituais Brasil, um canal de Vicente Guilhem, autor do best-seller na Espanha As Leis Espirituais. Traz evidências científicas suficientes da vida após a morte, da imortalidade da alma e da reencarnação. Visite agora mesmo o canal de Vicente Guilhem e dê um grande passo na sua felicidade definitiva. Canal As Leis Espirituais Brasil e canal Vicente Guilhem. Links na descrição. Muito bem, Henrique Gasparetto, seja muito bem-vindo mais uma vez. O pessoal te adora. Olá, Pedro. Olá, pessoal. Então, mais uma vez, gratidão pelo convite, por estar aqui. Para mim, sempre é um prazer vir aqui na sua nave, como a gente já denominou ela, e poder dividir um pouco aqui dos conhecimentos que vêm através da nossa egrégora aqui. Então, gratidão mais uma vez a você e a todos que fazem parte dessa nave. Obrigado, todos nós. Aliás, para fazer parte desta nave, basta assistir aos vídeos e se inscrever se quiser. Henrique, então nós precisamos falar de assuntos bastante recorrentes nos últimos dias dentro da espiritualidade, como, por exemplo, muito falado o flash solar, que seria um evento que daria uma mudança radical na nossa sociedade. E ela é uma das linhas do tempo possíveis de acontecer. É uma linha possível de acontecer e a gente vai entender hoje o porquê que ela acontece ou não. E também, mas primeiro vamos começar do princípio. O que seria este flash solar? Então, eu acho que a gente pode abordar também um pouco sobre linhas de tempo. As linhas de tempo, elas são nada mais do que circunstâncias que poderiam estar acontecendo para ter um andamento dentro de algum propósito, dentro da transição planetária, por exemplo, como estamos falando aqui. Então, quando nós que fazemos conexões espirituais, a gente poderia citar médiums, canalizadores, enfim, estudiosos, mas quem consegue ter
uma sensibilidade, uma conexão, está automaticamente acessando essas linhas de tempo. Porém, toda linha de tempo, ela exige uma série de probabilidades para poderem estar acontecendo, para poderem estar descendo, vamos dizer, aqui para a fisicalidade, tomando forma. Para a gente fazer uma analogia aqui, Pedro, nós poderíamos imaginar um painel. Um painel onde você tem uma série de indicadores, gráficos, circunstâncias, que elas precisam ser alcançadas, atingidos alguns índices, para que essa linha de tempo ela tome forma ou ela simplesmente caia, ela deixe de fazer parte, não tem mais sustentação, digamos assim, para ela poder descer aqui para a fisicalidade. É por isso que é meio que unânime, onde muitos médiums eles afirmam o seguinte: aquelas linhas de tempo mais destrutivas que se acessavam até alguns anos atrás, a maioria delas caíram. Aliás, a maioria não, todas elas caíram fora. Nós não teremos mais eventos destrutivos de larga escala, porque os indicadores mudaram. Então, hoje temos outros parâmetros influenciando para linhas mais brandas. Seria isso, para se ter um entendimento primeiro. E o que viria a ser um flash solar? Eu diria até, Pedro, que o grande flash solar que muito se comenta, ele seria talvez a linha de tempo maior que nós temos possibilidade de ter aqui no planeta. E o porquê? Porque ela é uma linha de tempo que ela faz uma mudança muito grande. Ela traz um flash, um pulso eletrônico de luz que chega a nível celular em tudo que é bioelétrico aqui no planeta. Ou seja, tudo que é vivo é impactado. Nós temos vários flashes moderados, a gente até estuda classe C, M, X, que vem do nosso próprio Sol central. Aliás, o nosso próprio Sol, não o central, que são esses flashes das erupções solares que eles jogam ejeções de massa coronal aqui na nossa magnetosfera. E nós já vamos vendo todo tipo de perturbação que os nossos corpos, os nossos sentidos, enfim, todo o planeta vem sofrendo. Isso tem alguns índices sismos, tem alguns índices como vulcões, tempestades geomagnéticas, tudo isso é influenciado por esses flashes, vamos chamar moderados, que nós estamos... Inclusive toda a tecnologia, né? Porque perturbações geomagnéticas modificam o índice chamado de índice Kp, que é o índice de perturbação geomagnética, que quando tem flashes, explosões solares moderadas, como as que tu nos disse, esses índices chegam a índices altos, como 7, 8, que são tempestades eletromagnéticas, né, que entram pelos polos, causam auroras boreais e, em muitos locais, a perturbação na rede elétrica, fazendo desligamento de muitas redes elétricas. Né? E isso é uma preocupação das equipes que trabalham com a energia, com os cabos de energia para levar a energia até as casas, porque esses cabos, da mesma forma, acabam captando essa energia, sobrecarrega o sistema e explode transformadores pelo mundo todo. Né? E essa perturbação geomagnética, se chegar a um nível maior ainda, as chances são certas de uma perturbação na nossa rede elétrica planetária, a ponto de nós ficarmos sem energia elétrica, literalmente, até trocarem os transformadores. A gente já viu o que aconteceu, por exemplo, lá no estado aqui brasileiro, onde estourou os transformadores e a população ficou uma semana sem luz, porque até que se troque um transformador, demora. Imagina a troca de todos os transformadores, que são equipamentos muito caros e ainda sem ter energia elétrica em diversas localidades. A gente sabe que se o índice chegar a 10, termina a energia elétrica do planeta inteiro, né? A não ser sistemas muito protegidos, como de alguns servidores de Tier 5 de classificação, que são resistentes a este tipo de evento. Mas a gente está falando de algo ainda maior, de um literal flash solar que inclusive corrompe os dados dentro dos computadores, né? Fazendo com que até mesmo os bancos de dados, fotos, nuvem, internet,
deixe de existir, né? Porque a gente já sabe que a principal coisa afetada por distúrbios eletromagnéticos são os cabos submarinos de internet, a primeira coisa que é afetada, né? Então, sem dúvida, a gente ficaria... E se a gente for levar isso até mesmo para o sistema financeiro, que poderia perder dados, eu não sei como é que eles armazenam esse tipo de informação, né, nos servidores. Deve ter um backup offline. Mesmo assim, esses backups correm risco. Então, sem dúvida, proporcionaria uma mudança, um reset. Esse seria o verdadeiro reset de toda a nossa sociedade, né? Porque a gente já sabe que sem energia elétrica a gente não faz nada hoje em dia. Isso. Se você pegar, por exemplo, você estava falando no índice KP. O KP, a partir do 5, ele já é considerado tempestade geomagnética G1, que seria a classe G1. KP6, G2, KP7, G3 e assim por diante, até chegar num 10, como você diz, que aí seria vamos dizer, um evento já bem complicado da gente ter aqui no planeta por toda a perturbação que ele faz. Mas esse flash solar, o evento que o pessoal chama o grande flash, ele viria não do nosso Sol, mas sim do Sol central, Alcíone. É um pulso que ele viaja aqui pelo nosso quadrante da galáxia, chegando aqui com, vamos dizer, um objetivo de fazer uma grande atualização. Como eu estava falando antes, todos os seres bioelétricos aqui do planeta se atualizariam. É como se esse flash ele empurrasse a gente de forma definitiva para 5D. Agora, lógico, você também teria que ter uma estrutura já, um quociente energético, um gradiente, para poder suportar um flash desse. Então, quando a gente fala ali que linhas de tempo, elas necessitam de ter todo um monitoramento de índices, a gente usando uma analogia aqui, não tem como vir um flash desses onde a maioria da população não suportaria, os corpos físicos, tudo mais, não suportaria fazer essa adaptação de forma tão abrupta. Mas ela, através dos médiums, canalizadores e todos que estudam a espiritualidade, sim, ela ainda é uma linha de tempo que se mantém ativa, ou, com outras palavras, poderíamos dizer, é uma linha de tempo que ela tem chance de ocorrer, diferente das outras que foram já descartadas, essas não vêm mais. Ou seja, essa ainda é cogitável pelas diretrizes planetárias, caso necessário for, para determinar alguns rumos positivos para o planeta, né? Porque as pessoas falam assim, nossa, no universo tudo é possível. Não é tudo é possível no universo, mas nem tudo existe dentro da linha que nós estamos traçando, né? Porque tudo existe no universo em possibilidades. Em possibilidades, tudo existe, tudo é possível, né? E a gente faz, a partir da nossa massa coletiva, do nosso output de informações que a gente gera para o vácuo como humanidade, a gente recebe de volta uma linha de tempo em coerência com tudo que nós estamos emanando para o universo, né? Ou seja, nós como humanidade estamos criando um traço dentro das infinitas possibilidades, que é o que faz descer o futuro que a gente atrai e necessita, né? Então, isso tudo muda a cada instante, porque nós mudamos, né? E tu estava falando sobre esses painéis indicadores que os mentores têm, que os extraterrestres têm nas naves, onde eles conseguem ver índices muito importantes do planeta, bem como a quantidade de seres despertos, a quantidade de seres em dormência, a quantidade de seres em determinada situação, em determinada condição, o nível de certos pensamentos, nível de outros pensamentos, e isso define, ajuda a auxiliar os rumos que vão ser guinados para a humanidade. Por isso que muitas previsões não acontecem, outras passam perto, outras acontecem. Porque é isso, né, Gaspa? Cada médium canaliza e acessa uma linha que é possível, mas na conduta até esta linha muitas coisas mudam, outras coisas passam a ser possíveis. A gente sabe que a gente é gestado e guiado por seres de infinita bondade e amor no universo, então eles auxiliam em todos os âmbitos para que a gente consiga ir traçando por linhas cada vez mais tênues e amenas no caminho da nossa regeneração. Então, por isso que até muitas vezes as previsões negativas não contribuem para as vias positivas e ainda por cima facilita com que aquela linha apareça e surja, né? É que nem
Uma pessoa, eu já conheci a história de uma pessoa que foi numa vidente, e a vidente disse assim: puxa, tu tem 1 mês de vida. E a pessoa morreu em 1 mês, de tanto que ela acreditou naquela linha do tempo. Se ela não tivesse ido ver a vidente, ela estava viva de repente, né? Mas É ela isso. seguiu aquela linha porque o poder do subconsciente, imagina o poder do subconsciente coletivo, né? É isso que você estava falando. Também é bom para a gente ter um entendimento que todos nós temos linhas de tempo individuais também. Ou seja, conjuntos de probabilidades que podem nos levar para um caminho ou para outro caminho. Quando a gente encarna aqui, nós trazemos contratos de alma positivos que eles, vamos dizer assim, norteiam as principais coisas que você veio fazer aqui nessa encarnação. Então, esses seriam os contratos positivos que a gente traz. Lógico que dentro dessas coisas maiores que viemos fazer, tem várias linhas de tempo com várias probabilidades que vão nos guiando mais para um lado, mais para o outro. E tentar dar um exemplo aqui para ficar prático, para o pessoal entender. Talvez você tenha uma linha de tempo onde você vai vir ser o tutor de um filho, mas por circunstâncias mudou essa linha de tempo, ou seja, não vai mais ter um filho. Então, só para ficar palpável, e com isso que você comentou, sim, às vezes a gente acessa linhas de tempo, ou não a gente, mas colocam para a gente linhas de tempo negativas, que aquilo vai pegando um coletivo e formando e tomando uma probabilidade com aquela massa. Isso também é o que você várias vezes fala sobre massa crítica. Precisamos ter massas críticas de seres, por exemplo, despertos, para algumas linhas de tempo começarem a se ativar também. É verdade. E sabe quem é que se aproveita muito disso? Criar realidades? Hollywood. Aproveita para manipular o senso de massa coletivo, para manipular o consenso coletivo das coisas, para gerar realidade. A realidade é um consenso, né? Então, ideias trazidas em filmes, ideias trazidas... A própria televisão que a gente vê hoje, ela aproveita de que as coisas ruins dão mais audiência, mas acabam só passando coisas, em suma, ruins, com notícias bastante pesadas, muitas vezes, e as pessoas acabam, né, entrando nessa energia, ressonando com linhas de tempo semelhantes. Né? Por exemplo, pessoas que verem altos índices de criminalidade na televisão acabam ficando preocupadas, acabam aumentando sua ressonância com esse tipo de coisa, inclusive aumentando a possibilidade de que isso ocorra nas linhas que ela decide para ela. Né? E da mesma forma, né, com as coisas positivas e a pessoa que se circunda de coisas positivas. E como que a gente atrai a linha de tempo, né, Gaspa, como humanidade? Depende da nossa densidade. Né? A humanidade atrai linhas ruins quando dentro da humanidade em geral ela tem coisas ruins. Então, quanto mais a gente melhora a nossa vida interna como sociedade, mais melhor é a linha que a gente traça no futuro. Eu estava vendo ontem uma foto, um vídeo de uma praia belíssima, belíssima, belíssima. E nossa, o paraíso já está aqui na Terra, né? Como que as pessoas não veem, como que as pessoas não se percebem que vivem num paraíso? Porque todos os problemas da Terra, na verdade, não são da Terra, são das pessoas, elas que criaram, né? A gente poderia viver num lugar, num paraíso já tão bom, numa maravilha de vida, de universo. E isso nos leva aos cetáceos em mudança, né? Porque falando de mar e oceano, é o nosso próximo tema. Isso, eu só queria complementar aqui Fique à vontade. isso que você estava falando aí. Existe um nome técnico dentro da espiritualidade para isso. Quando nós vamos conectando com essas notícias, enfim, todas essas projeções. O nome disso é a malha holográfica, que é formada aqui no planeta, que nos conecta na grade planetária. Então, tudo isso vai influenciando nas linhas de tempo individuais que acabam caracterizando as linhas de tempo coletivas. Por isso que é importante fazer primeiro o movimento individual, interno, para depois ir se chegando nessa forma coletiva. E a gente fala muitas vezes sobre hologramas, holografias. Na 3D, aqui no planeta, muitas das coisas que a gente vai vivenciando não deixam de ser projeções holográficas.
Então, é uma questão de você mudar a sua realidade para acessar novos paradigmas, que é exatamente o que o Pedro estava falando. Uma praia linda, onde você consegue se conectar com aquilo, quebrando toda essa rede holográfica anterior. Exatamente. Perfeito, né? São os hologramas planetários, inclusive, é tema de um vídeo que nós dois já gravamos. Posso deixar a recomendação do vídeo aqui em cima ou na descrição. E agora sim, nós temos outros seres também em evolução no planeta Terra, todos os seres, né? A terceira lei do universo é a lei da evolução, diz que tudo evolui. E nós tivemos notícias de evolução de seres aquáticos e isso representa algo muito importante. Muito importante, porque aqui dentro desse planeta, através das egrégoras, as informações que eles trazem é mais ou menos para fazer um entendimento. Qualquer planeta que ele extingue baleias, golfinhos, que no fim, os cetáceos, ele entra automaticamente numa linha de tempo de autodestruição. E nós estivemos muito perto de chegar a índices perigosos disso aqui no planeta. Porém, das espécies que compõem o planeta Terra, que estão vivendo hoje aqui, a vida marinha é a primeira que entra de forma definitiva na quinta dimensão, na 5D. E isso já traz para a gente a ativação de outras linhas de tempo, vamos dizer, positivas, melhores agora, porque se nós temos aqui os cetáceos, que nós poderíamos até dizer felinos de Sirius B, entrando definitivamente na quinta dimensão, eles vêm agora fazer todo esse ancoramento energético que facilita as outras espécies aqui vivendo de fazerem o mesmo movimento. Então Campo mórfico. Isso para a gente é especial, é muito bom, porque vai facilitar a nossa entrada também, o nosso caminhar rumo a estarmos em energias quintessenciadas também. É mesmo. E a gente já viu aqui com o Emmanuel, né, nosso correspondente de Sirius, sobre esses seres marinhos, né, golfinhos, dentre outros, terem um trabalho, né, de purificação energética do planeta Terra, né? E principalmente ligado ao subconsciente, né? O oceano profundo, o oceano tem a ver com o subconsciente, e eles fazem um belo trabalho, estão aqui na Terra para nos auxiliar, né? Assim como todas as espécies, a fazer um profundo e grandioso trabalho de transmutação de espécies de energia densificadas por nós, né? E eles purificam o nosso subconsciente coletivo. E sim, se estes seres não estão aqui no planeta, a carga energética densa fica muito mais alta, muito mais elevada, dificultando todos os processos, abrindo linhas negativas de futuro, né? Mas com eles, acelerando suas energias, né, tendo um novo nível energético, imagina a força e o auxílio que eles podem nos proporcionar com o campo mórfico, né? Já diria Rupert Sheldrake, em fazer o mesmo processo, o mesmo movimento de ascensão, por abrir literalmente novas linhas e frequências mais elevadas para todos os seres aqui da Terra, tornar disponível estas linhas, né? Você vê, Pedro, que uma movimentação, ela traz um índice que abre outra movimentação. Então, para o pessoal conseguir entender bem como por que precisam ter índices, indicadores, massas críticas e determinadas coisas para que tais linhas se ativem, outras se ativem. Você vê, a parte ali dos cetáceos, ela indica um lado ou outro lado de caminho para se seguir num planeta. Então, vê a importância que eles têm também. Mas a gente começa a entender de forma mais racional o porquê indicadores, o porquê tem monitoramentos de tudo que vai acontecendo para encaminhar para determinadas linhas mais positivas. Exatamente. Muito interessante todos estes nossos assuntos, mas Gaspar, agora eu tenho algo a perguntar para ti, são perguntas comuns que vêm quando a gente grava videocasts, que é sobre como tu recebe as tuas canalizações do comando Ashtar. E tu trouxe para nós o sistema regenerador ashtariano, né? Uma ferramenta incrível, belíssima, maravilhosa. E eu gostaria de te perguntar, então, para que tu explique para o pessoal, como que tu recebe essas canalizações e quem do comando Ashtar tu acessa?
Como e onde? Então, do comando Astra, a conexão com eles, ela já ocorre pelo menos há uns 4 anos, talvez não de forma totalmente consciente, mas acabava recebendo de forma telepática informações com eles. Para te dar um exemplo, assim, quando eu gravo um vídeo lá no meu canal, muitas vezes eu estou lá de olhos abertos falando e muda a feição, muda a forma como eu estou me comunicando. Pessoal que talvez acompanha de forma mais, como é que se diz, mais minuciosa, às vezes observa assim que a fala fica diferente, mais pausada, tem algumas características. Então, é um sistema que vem uma transmissão simultânea, muito rápida, onde eu não consigo, naquele momento, raciocinar, entender aquilo que eu estou falando. Não dá tempo de você, tipo, montar a frase e tentar, sabe, fazer. E então aquilo eu deixo fluir, vou falando. Aí, como geralmente eu estou ao vivo, quando eu olho assim, eu penso em aonde eu estou, o que eu estou fazendo aqui. Então é um flash muito rápido que vem dessa informação e vai. Para ela ser aprimorada, depende muito de confiança, porque se eu não estiver no momento de confiança, eu interrompo aquela conexão. Ou se eu tentar jogar lá para o racional, tentar entender o que eles estão me passando naquele momento, ela interrompe, ela não vai para frente. E também existe a forma de comunicação da mesma forma onde eu vou escrevendo, como foi até uma canalização que eu compartilhei agora há pouco, falando sobre os celeiros, né, da colheita. E o que acontece? Naquele tipo, você até tem pequenas brechas de entendimento, de raciocínio, mas pegando assim como que eles me explicam. Para eles passarem determinada mensagem para mim ou para qualquer canalizador, é como se aquela pessoa ela tem que ter um entendimento do que eles estão falando. Dá um exemplo assim, Pedro. Se você pegar uma pessoa que tem uma formação, sei lá, em esportes, ou ela tem uma formação em alguma determinada área, alguma determinada coisa, não adianta eles virem trazer assuntos de saúde para aquela pessoa, porque mesmo que seja uma canalização, é como se o processo mental consciente dela tem que entender aquilo que está saindo, porque Tem que ter os senão subsídios dentro da tua cabeça. tem que ter os subsídios. E aí que a gente fala muito sobre os conhecimentos intrínsecos também, que é assim, dá um exemplo, talvez o Pava, em vidas anteriores, ele já tenha sido médico, ele já tenha sido uma série de coisas que quando vem uma informação através da espiritualidade, ele pode não ter isso total consciente por ter essa formação nessa vida, mas ele tem isso, esse conhecimento intrínseco dentro dele. Então, qualquer assunto que venha trazer em alguma canalização, de alguma forma, a sua alma ou o seu ser aqui, ele faz um entendimento daquilo, porque senão seria jogar em vão aquilo para você ser um comunicador, trazer aquilo para as pessoas que vão ouvir, escutar, tudo mais aquela canalização. Mas a forma que ocorre é mais ou menos essa, como eu te disse. Não é uma incorporação, porque aí seria incorporação e não canalização. A canalização é feita de forma telepática, onde eles passam, vamos dizer, a espiritualidade age nos seus sistemas, tá? Glândulas, córtex cerebral, tudo mais, para que aquilo tenha uma transmissão, para você conseguir passar aquela mensagem. É lógico que eu já conheço aqui, como você perguntou, quem que eu canalizo, recebo. Charim, tá? É um comandante do Comando Ashtar, tá? Tem Shanti Akesh, também trabalha no Comando Ashtar. Tem Dr. Alonso, que explica para mim um pouco mais e um pouco melhor esses assuntos sobre saúde. Guaraciara, é uma cabocla, que também ajuda quando eu trabalho nessas questões de apometria, questões um pouco mais densas, que tem a rodagem energética, é Guaraciara. E, enfim, às vezes tem alguns outros seres que talvez eu não sei o nome, não conheço, mas que também participam aqui. Muita gente que assiste meus vídeos, que tem uma mediunidade,
já percebeu. Eles dizem assim, Henrique, tem um senhor com cajado que está sempre encostando ali em você. Então, assim a gente vai também estando em um aprendizado e fazendo uma construção também nesses processos. Que legal, tu falou que esses dias estava na cozinha, né? Fez um mate, fez um chimarrão aqui no Rio Grande do Sul, a gente mora. E quando menos esperava, tu precisou fazer o quê? Então, começa a vir uma percepção, porque você começa a sentir aquela presença junto com você. E aí vem aquela coisa de confiança, vem a intuição, e eu rapidamente fui buscar um caderno. Fui buscar um caderno, uma caneta, coloquei, larguei o chimarrão para o lado e comecei a escrever. Então vai vindo uma mensagem toda ali, só que, lógico, ela vem, como eu te disse, tem que ter um conhecimento intrínseco, alguma coisa, para depois você, inclusive, fazer alguns ajustes ortográficos, de concordância ali na mensagem. Mas a base dela, o esqueleto todo grande dela, você recebe. Vamos dizer assim, uma mensagem completa, em torno de 93% você recebeu ela ali. O resto você faz alguns ajustes porque fica confuso. É aquela coisa, tem uma velocidade que você está recebendo aquilo e às vezes você vai escrevendo para não perder a conexão. Tem vezes que eu nem entendo a letra de tão Faz que nem rápido letra que de médico, né? Tem que escrever rápido. Isso, para justamente estar captando aquela sequência da mensagem. Não, perfeito. E acontece contigo também a analogia que eu faço, como por exemplo, para entender a intuição, por exemplo, a ideia e o conceito todo antes da gente fragmentar em palavras, né? Por exemplo, se eu te perguntar o que é a água, na hora tu já vem tudo sobre a água em si na tua cabeça, né? Mas se tu for querer expressar, explicar, o teu cérebro vai ter que começar a fragmentar esse conhecimento. Daí, por onde é que eu começo a falar? A água está num estado da matéria. A água é boa para a saúde. A água veio de cometas. A água é a matéria da vida. Imagina quanto que tu pode ramificar a partir daquele conceito primário que chega assim, ó, quando pergunta o que é a água. Já tá tudo pronto na tua cabeça. E tu tem que traduzir, tu pode escrever um livro de 1000 páginas a partir disso, que instantaneamente veio na nossa cabeça, sobre o que é a água, né? Então, tudo que a gente vai explicar é uma fração, é um detalhe, é uma amostra, ou de repente tu pode dissertar sobre, né? Vem também essas ideias prontas que tu tem que depois fazer um download e fragmentar para que seja entendível a nós? Sim, vem também porque muitas vezes você faz. A gente poderia dar um nome, a gente gosta de dar nome para tudo, seria um conglomerado de sinapses, ou um conjunto de sinapses, vamos dizer, trialocadas em diversos locais. O próprio sistema regenerador, não estou nem falando ainda do home help, que ele veio depois. Eu lembro que começou a vir alguns rabiscos dele. Então vinha primeiro uma forma, uma estrutura, para depois, mais adiante, foi quando eu estava tomando banho, inclusive, porque para mim abre muito a conexão na hora do banho, com a água correndo. Então, ali eu tive uma visualização de como seria o sistema de condução da energia. Então, eu fui lá e desenhei. Eu lembro que eu coloquei num papel aquilo que eu visualizei durante aquele banho, como que ia ser transmitida a energia, porque lembra que tem os niveizinhos lá, tem tudo, então ela vai transmitindo essa energia ali. Naquela época, aí eu comecei a fazer esse conglomerado de sinapses, e o que eu imaginava? Que teria que pegar e construir vamos dizer, uma prancha, uma mesa condutora. Eu pensava assim, talvez eu tenha que botar cobre, talvez eu tenha que botar alguma coisa ali, usar algum material que ele conduza essa energia. Porque foi o entendimento nesse jogo de sinapses que eu tive naquele momento. Passaram mais alguns dias, vieram outras canalizações, outras partes do sistema, onde eu entendi, eu não preciso mais então ter esse sistema de condução, porque agora eu entendi como que ele conduz, ele vai conduzir pelos cristais. Então, assim você vai montando, por exemplo, um sistema, que não é uma coisa que você senta ali 1 hora, 2, em conexão com a espiritualidade, tá aqui o sistema pronto, é isso, entende?
ele vai passando por partes coisas para você. Então, faz sentido com isso que você diz. Vai tendo sinapses, vão tendo conexões, vão tendo momentos que você vai canalizando e, lógico, sempre buscando aquele entendimento intrínseco que você tem, aquilo que a sua alma já entende e conhece também. Perfeitamente. E bom, pessoal, final do ano temos muitas previsões, né? A maioria nada boas frente a acontecimentos sociais, mas todas prometem melhoras depois disto. Porém, esse assunto a gente vai se aprimorar mais em próximos vídeos, né? Mas, por enquanto, o que eu posso dizer para vocês é que, na minha opinião, nada disso acontecerá. Daquilo que é tão falado em canais por aí, sobre acontecimentos, destruições, dias de escuridão, todas essas coisas. No meu ver, na minha compreensão, isto não acontecerá. Não acontecerá este ano. Não estamos no meu ver, não estamos nessa linha de futuro necessária para este ano. Né? E mais, eu acredito que, mais uma vez, isso não contribui para gerar um campo muito positivo, que é o que a gente, de forma alguma, precisa. Né? Então, fiquem tranquilos, mas nós vamos trazer estes temas já em outro momento. Porém, o que os mentores falaram, a gente perguntei para eles, inclusive nas lives do canal Portal Paz, sobre acontecimentos previstos para o final do ano. Ao que eles deixaram claro, nada vai acontecer fora do normal. Vai ser um dia como outro qualquer no nosso processo de evolução. Né? Eles não cogitaram esses tipos de evento. Inclusive, será tema de um vídeo aqui no canal. Dos mentores respondem. Eu vou trazer com que eles próprios falem para vocês essas respostas. Então, ativem o sininho, se inscrevam no canal e deixem o like se vocês gostarem desse vídeo. Gaspareto, eu deixo um espaço para te fazer um encerramento e agradecendo muito a tua presença aqui mais uma vez. A gratidão é minha. O que eu queria dizer também, Pedro, é assim, tanto quem acompanha o seu canal, quem acompanha lá o meu canal, vai vendo que a espiritualidade em si não tem trazido nada sobre movimentos catastróficos, sobre nada disso. Talvez no planeta tenham algumas energias de assentamento, mas nada que a gente já não vivencie durante a história planetária, mas nada que fique fora do que já tem, né? Quando a gente fala, por exemplo, sismos, fala isso, já tem isso acontecendo. Então, eu acredito que nada fora anormal, linha de tempo destrutiva, venha. E, bem pelo contrário, eles trazem mensagens de alento, mensagens onde a gente vai fazer movimentações para melhorar a nossa vida, para melhorar aqui, exatamente como o Pava estava dizendo, olhar o belo, tirar esses hologramas, essas holografias, e nós podermos desfrutar. Nós viemos aqui para sermos felizes, abundantes e poder usufruir desse planeta de forma amorosa. Então eu queria encerrar aqui dizendo que, para mim, só o amor é real. A gente vai caminhando nessa transição, nesses momentos que estamos vivendo, e sempre todos juntos. Poderíamos dizer de mãos dadas. E mais uma vez, então, gratidão por estar aqui na sua nave, mais uma vez. Sempre que quiser, só me convidar que estarei retornando. Gratidão a todos também que vão assistir o vídeo e namastê. Até mais. Namastê, a gratidão é nossa, realmente só o amor é a verdade absoluta do universo. Gaspa, gratidão infinita. Pessoal, tenham um maravilhoso final de semana, deixe seus comentários pra gente conversar e nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!